Então, pessoal, eu vou apresentar a minha parte no trabalho de Direito. Como eu não pude estar presente para apresentar pessoalmente, eu gravei o vídeo. E eu vou falar um pouco sobre outros tipos de licenças livres. Para a gente começar a entender um pouco sobre as licenças livres, é bom a gente lembrar que existem várias licenças liberadas no mercado para serem utilizadas. Por exemplo, você tem as licenças proprietárias, você tem as licenças de código aberto, as licenças de modificação ou de alteração, que podem ser livres, né, que você pode utilizar e tal. Para entender um pouco sobre essas licenças, é bom a gente ter alguns conceitos em mente. Por exemplo, o que significa um software ser proprietário? Um software ser proprietário, ele tem que tá de acordo com a copyright, que é baseado nos direitos do autor e desenvolvedor daquele software. Então, todos os direitos daquele software são reservados para o desenvolvedor e dono daquela ideia, de acordo com a lei. O software proprietário é basicamente como se fosse um CD ou um DVD. Você pode escutar o seu CD, assistir o seu DVD, mas você não pode copiar aquilo e revender. A ideia é basicamente a mesma. E, por exemplo, uma outra questão que é bom a gente ter em mente é o software de domínio público. O que significa um software de domínio público? Esse software, ele o autor desse software, ele abdica dos poderes sobre o software. Então, o autor desse software, ele já não tem mais poderes sobre ele. E o software fica disponibilizado para a comunidade utilizá-lo da forma que achar mais conveniente. E a questão do open source, ou software livre, né? O open source significa nada mais, nada menos do que código aberto. Código aberto para você poder fazer as suas modificações, poder alterar o software da maneira que você quiser, criar um novo software. Isso que vem a ser a ideia do open source. Que não necessariamente é um software grátis. Isso não significa que um software livre ou open source ele vai ser gratuito. Você pode pagar por ele também. Uma pessoa pode pegar o código aberto, desenvolver uma aplicação em cima daquilo e revendê-la, naturalmente. Para falar um pouco das licenças, eu vou entrar na licença mais utilizada no mundo das licenças livres, que é a GPL GNU. Essa licença, ela permite que você segue 4 parâmetros básicos, né, 4 liberdades principais que você pode trabalhar, que são a liberdade de executar o programa para qualquer propósito que você tenha, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo, a liberdade de aperfeiçoar o programa e a liberdade de liberar suas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie sobre ela. Essas são basicamente as 4 liberdades que a GPL GNU proporciona para o utilizador dessa licença. Então, se você quiser utilizar essa licença, você tem que seguir essas diretrizes principais. A GPL GNU é baseada na ideia do copyright. Para quê? Ela tem essa ideia para tentar proteger o usuário da licença sobre os direitos que ele tem sobre aquele código que ele desenvolve. E dentro desses pacotes que a GPL oferece, você tem o núcleo kernel do Linux, que ela trabalha com essa questão do Linux. Uma outra licença, também muito utilizada e até muito parecida com a GPL, é a Debian. A Debian é nada mais que uma associação de vários desenvolvedores para criar um sistema operacional livre de qualquer direito autoral ou domínio sobre aquele software. É um software livre, um software aberto, você pode baixar. Também tem em seus pacotes o kernel Linux e tem a ideia de se tornar de ampla utilização
para combater realmente essa questão dos softwares proprietários. Além dessas que eu já falei, existem muitas outras licenças que podem ser utilizadas por outros usuários. Por exemplo, se você tem a MIT, a Apache, a Mozilla, a BDS, a LGPL, a Copyleft, que vai ser falado aqui no nosso trabalho, a Creative Commons, que também vai ser falado no nosso trabalho, softwares semi-livres, dentre outros, versões triais, versões de demonstração, que são algumas diretrizes de software que você tem hoje em dia no mercado. Você tem as licenças, que podem ser as licenças livres, e também tem as proteções para os direitos autorais dos autores dos softwares. É basicamente isso a minha parte no trabalho. Muito obrigado, espero que todo mundo goste.